Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. A gente tem que fazer algumas considerações, né? Uma delas, por esse abençoado que está aqui. A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E esse menino é uma bênção, né? É uma bênção não só para quem o cerca, né, enquanto família, mas enquanto uma peça fundamental desse ministério, né? E a gente percebe que às vezes a igreja, às vezes as coisas têm que pegar meio que no tranco, né? E a igreja hoje meio que funcionou no tranco. E ainda bem que nós temos esse menino aí que consegue ter, pela graça do Senhor, né, alguma intimidade com o céu para estimular, incendiar e fazer com que a gente tenha assim uma oportunidade de sentir um pouco mais da graça do poder de Deus. Amém? Eu também faço consideração, faço questão de registrar. Eu estava aqui, vi a irmã Sueli, a irmã Joana chegando aqui no culto, né? E sabe que semana passada, uma semana que vai ser memorável pelo resto da vida de todo mundo, né? Afinal de contas, a mãezinha se foi e eu não pude deixar de pensar na minha mãe, né? E no meu pai, naqueles entes que se foram, e é uma dor que a gente leva para a vida, né? É um pedaço que jamais será substituído. Lembro-me que na segunda-feira à noite, ali por, sei lá, de repente eram umas 22 horas mais ou menos, eu senti que Deus tinha levado a mãe de vocês. E eu pensei em falar com minha esposa e acabei não falando. E daí na terça-feira cedinho, a primeira coisa que eu vi foi uma notificação ali de que ela tinha partido. Que Deus, na sua infinita misericórdia, né, possa permitir a ela a oportunidade de ter um lugar à sua direita. E que pela sua misericórdia um dia a gente possa ter a graça de estarmos lá todos juntos, né, celebrando aquilo que Deus tem prometido para nós na eternidade. Então que Deus abençoe a vocês, dando força, sabedoria para toda a família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde, antes de ir para o culto, a gente percebeu que o tempo estava meio instável. De repente saía uma fagulha de sol, de repente uma garoa, e ficava nessa instabilidade, e de repente a minha filha gritava: tem um arco-íris. E aí você via aquela forma linda. E Gênesis 9, né? Gênesis 9, todo mundo sabe aqui que depois do dilúvio, Deus vai fazer uma aliança com o homem. E essa aliança com o homem, ela vai ser visível e vai ser notada por todos através de um arco-íris. Então, essa aliança prova que Deus não nos abandonou. Às vezes nós, de repente, pelas nossas questões de dia a dia, às vezes a gente pode abandoná-lo, mas Ele jamais nos abandona. Jamais nos abandona. Desde que também a gente tenha, embora a gente embora a gente se ausente dele, Ele vai dando como se fosse uma colher de chá para a gente. Vai dando chances atrás de chances para a gente. Mas também chega um momento que Ele pode simplesmente bater o pó e aí a gente vai ter que caminhar de acordo com as nossas próprias pernas. Me refiro também, eu faço alguma menção também à liberdade que a gente tem de estar aqui na igreja. A liberdade que a gente tem de pregar a palavra de Deus. A liberdade que a gente tem de falar e ouvir sobre o Evangelho. A gente sabe que tantos e tantos países não têm essa mesma condição de ouvir o Evangelho de uma forma simples e livre.
Ainda essa semana eu vi uma notícia que me chamou a atenção. Um país asiático, um dos maiores países do mundo, um país chamado China, talvez vocês já ouviram falar. Um país importantíssimo do ponto de vista econômico, mas que é um país que tem seríssimas limitações com expressão de fé. E essa semana eles promoveram uma ação ali contra pastores de uma determinada igreja. Então, pelo menos 30 pastores foram presos. E igrejas foram fechadas. Muitas outras tantas pessoas foram interrogadas. E como a gente está falando de um país que é fechado, um país que tem uma política muito rígida, talvez alguns desses 30 pastores possam pagar o preço com a sua própria vida. E isso não é exclusividade da China, temos tantos outros países. Coreia do Norte. Coreia do Norte é impossível você pregar ou falar sobre qualquer tipo de religião. A religião lá é terminantemente proibida. E se alguém ousar falar, esse sim pode arcar com as consequências, ele e a família dele. Nós temos um país aqui próximo ao Brasil, na América Central, chamado Nicarágua, em que agora, esse ano também, o presidente que está ali, Daniel Ortega, ele promoveu também uma captura de padres, de freiras e de pastores, todos aqueles que tinham alguma função, alguma missão, algo nesse sentido de levar o evangelho, foram presos. Igrejas foram incendiadas aqui, um país vizinho a nós. Então a gente tem essa graça, essa sorte, essa oportunidade, essa liberdade de estarmos aqui falando da palavra de Deus. Mas para a gente chegar até esse momento, né, de ter essa facilidade em termos de acesso à palavra, né, muita gente pagou o preço, muita gente morreu, deu o seu sangue, por isso que a gente chama aí de Bíblia. E a gente sabe que quando a gente tem as coisas muito fácil na nossa vida, a gente acaba não dando o devido crédito pela facilidade que temos de nos ajuntar em culto, pela liberdade que temos. Às vezes a gente não dá a devida importância a esse gesto. Eu já visto aqui na nossa igreja quantas pessoas que deveriam estar aqui, e deveriam mesmo, não é que poderiam, não, que deveriam estar aqui. Quantas deveriam estar aqui e não estão, porque tem as mais variadas justificativas, mas não estão. Por quê? Porque não é prioridade, porque de certa forma o negócio é tão acessível, não vou hoje, deixo para ir semana que vem, ou quando me der a ter, eu vou. E infelizmente é isso. Quando a gente tem muita facilidade em algo, a gente acaba deixando coisas de lado, né? A gente deixa para depois. A gente só vai, de repente, dar uma atenção maior quando as coisas começam a ficar mais escassas na nossa vida, né? E com relação à Bíblia, na igreja, hoje a gente tem todos esses livros aqui tão acessível. No celular a gente tem aplicativos, né, que tem 300 traduções bíblicas ali. Você pode fazer horrores com as tecnologias que estão à disposição. A gente sabe que a Bíblia, a tradução portuguesa, ela demora muito tempo para ela ser traduzida. Então, quem tinha a Bíblia antes era quem tinha o poder. Mas a partir do momento que esse material, que esses livros começam a ser produzidos e traduzidos em outros vários idiomas, começa a se ter uma oportunidade de maior acesso. Para nós aqui, a Bíblia em língua portuguesa, ela vai vir só no século XVII, século XVIII. Então, a gente está falando aí de 1000 e tantos anos depois de Jesus, que a Bíblia vai chegar a nós. Então, a gente tem esse acesso fácil, mas essa facilidade às vezes nos torna, de repente, frouxos, né? E a gente acaba não dando a devida atenção, de repente, o devido compromisso, de repente, com relação ao que o Evangelho nos ensina, né? E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, gente. A gente vai falar sobre conhecimento, a gente vai falar sobre decisões e também sobre escolhas. E como isso
influencia decisivamente na nossa vida, igreja. É aquele velho dito popular, né? Todo mundo já ouviu, tinha até outdoor aí na cidade com esse dito popular. Decisões definem destinos. E é assim que era a nossa vida. Essa imagem aqui, ó, que eu coloquei, ela tem uma simbologia. Eli, Samuel, Ofni e Finéias. Aqui tem uma carruagem com a arca da aliança. Tudo isso aqui está na Bíblia, em 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7, 8 mais ou menos. E veja que interessante, né, igreja? Terça-feira eu estava lá no faxinal, trouxemos uma palavra sobre a cura de Naamã, e eu já tinha mais ou menos uma ideia de que hoje seria eu. Não tinha a certeza, mas tinha uma noção. E aí, pensando, puxa, o que será que eu vou trazer enquanto mensagem para a igreja, de uma forma que não fale só para a igreja, mas comigo mesmo. E eu arrebentado e cansado, igreja. Cansado, porque vai chegando esse final de ano, para a gente que é da educação, a gente sabe que as coisas vão sobrecarregando. E a gente está cansado e estressado, o aluno está cansado, o aluno está estressado. E eu pensei, puxa, o que será que eu vou trazer enquanto mensagem para a igreja? E me veio um versículo na cabeça. Até aqui, o Senhor nos sustentou. E eu fiquei, é verdade, né? A gente vem aos trancos e barrancos, a gente vem às vezes cansado, mas até aqui, o Senhor nos sustentou. E aí eu pensei, eu vou estudar isso aqui. E me debrucei e leio todos os capítulos, do 1 a pelo menos até o 7, que é onde vai estar essa frase, esse dito ali em 1 Samuel 7, no versículo 11, que Samuel vai falar algumas coisas que vai estar na próxima tela aqui, e aí ele vai dizer, até aqui o Senhor nos sustentou. Mas é interessante que até a gente chegar nesse contexto, a gente vai falar sobre duas situações. Icabô, ou Icabode, como vai estar na minha Bíblia, mas é mais comum, de repente na Bíblia de vocês vai estar Icabô. Icabô é o nome de uma pessoa, de uma criança. E Ebenezer. Ebenezer é um local em que Samuel vai fazer como se fosse um altar. Então, entre Icabô e Ebenezer, o peso de nossas escolhas. Mas é interessante que as escolhas é como se fosse uma consequência, uma coisa consequência da outra. Porque a gente vai falar de conhecimento. A Bíblia fala muito em conhecimento, em buscar o conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento é a capacidade da gente compreender, é a capacidade da gente conscientizar, é a capacidade que a gente tem de interpretar as coisas através de informações, através de experiências que a gente viveu, através de estudos que a gente teve. A gente consegue armazenar essa informação que vai se transformar em conhecimento. E conhecimento, há um dito que fala que conhecimento é poder. E de fato conhecimento é algo que ninguém tira de você. E com base no conhecimento, a gente toma as nossas decisões. As decisões são capacidades cognitivas, capacidades de pensamento que nós temos de avaliar situações e que pode levar a um resultado. E aí vem a escolha. A escolha é quando a gente tem as opções e a escolha é o resultado. Então, uma coisa vai levando a outras decisões, elas nos levam a um resultado. A escolha é o resultado daquilo que a gente optou em fazer. E a gente sabe, queridos, tudo o que a gente opta em fazer ou escolhe fazer vai trazer consequências para nossas vidas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Tudo o que a gente faz vai ter consequências, boas ou ruins. E a palavra vai falar justamente sobre isso. E os textos base que eu vou usar são pelo menos dois textos, que vão estar, o primeiro texto vai estar em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 21. Aqui vai se referir a Icabô,
A gente já vai chegar no contexto disso tudo. Chamou ao menino Icabote, na minha Bíblia é Icabote, mas provavelmente nas traduções que vocês têm é Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E depois aí 1 Samuel capítulo 7, versículo 12: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos sustentou. E acabou, foi-se a glória de Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas antes de chegarmos nesse contexto, a gente tem que voltar no início da história. E 1 Samuel vai contar a história de uma mulher, seu marido, que tentava ser mãe. Ana, o nome dessa mulher. O nome do seu marido, Eucana. E esse homem tinha outra esposa, a Penina, e essa outra esposa já tinha filhos, mas Ana não. Acontece que o tempo foi passando e essa outra mulher de essa outra mulher de Eucana, ela tirava como se fosse onda de Ana. Ana, você está aí, mas você não é mãe. Você também é esposa, mas você não é mãe. Agora eu sou. Olha meus filhos aí fervendo aí os cantos aí, e você não é mãe. E o tempo vai passando e Ana, naquela frustração de sempre de repente orar e não ter o seu desejo atendido. E de tempos em tempos eles tinham um rito de fazer sacrifícios em Siló, que era onde tinha ali um templo para se fazer tal rito. E de tempos em tempos eles iam lá. E um belo dia eles foram lá e de repente Ana, ela decide se fazer talvez a última oração dela e fala: ó Senhor, eu quero ter um filho, me ajuda, eu preciso de ter esse filho. E a Bíblia diz que ela estava tão emocionada em que ela ficava mexendo a boca apenas, mas não falava nada. E o Eli, que era o profeta, ele disse: meu Deus, essa mulher está bebaça, né? Essa mulher está bebaça aí, olha o jeito dela. Ela fica mexendo a boca. Falou: ô mulher, você está bebaça? Falou: não estou bebaça não, eu nem bebo, eu não sou de Balael, eu não sou filha do diabo, eu não bebo. Ela vai dizer isso. E aí há toda uma conversa entre eles, e ela diz para Deus que se ela fosse mãe, ela ia entregar o seu filho a Deus. Desde que ele fosse desmamado, ele ia crescer nos caminhos de Deus. Ele seria como se fosse um nazireu. Ele seria um nazireu. Nazireu é a lei do nazireado, que a criança ela não tinha, o cabelo não era raspado, a criança não bebia bebida alcoólica, a criança não encostava, o nazireu, né, não encostava em nada morto. E ela vai fazer esse acordo com Deus. E a Bíblia diz que ele fala para ela: não, de fato, vá para tua casa que isso vai ocorrer mesmo. E de fato, depois de algum tempo, Samuel vai nascer, vai começar a crescer, e aí a Bíblia vai chegar no capítulo 2, e ela vai começar a fazer uma outra oração a Deus. Ela vai começar a agradecer e falar sobre as escolhas, de quando se escolhe seguir a Deus, o quanto Ele é bom conosco, e quando se escolhe a não seguir a Deus, o quanto Ele é mau com as pessoas, no sentido de reverter a vida por completo de pessoas. E ela vai falar ao longo desse capítulo 2 aqui até o versículo 11. Mas aí, no versículo 11, 12, vai chegar o texto que vai começar a se referir à questão do Icabô. Os filhos de Eli, então lá no versículo 12, eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Belial, eu falei Balaal agora há pouco, é Belial. Belial é justamente o capeta, justamente o diabo. E a Bíblia diz, eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então vejam
peso dessa informação, igreja? Porque Eli era um sacerdote. Ele foi escolhido por Deus para ser um sacerdote e para dar sequência em toda a obra do reino. Mas os seus filhos, que provavelmente cresceram dentro da igreja, é mais ou menos como o texto de hoje. Tem o pastor, o presidente ali da igreja, que vai ter os filhos. Os filhos vão crescer daquele meio. Esses dois filhos de Eli, eles cresceram no meio. Mas a palavra diz que eles não conheciam o Senhor. Oséias, né? Oséias 4:6 vai falar: o meu povo perece por não conhecer a Deus. Mateus vai falar: errais por não conhecer as Escrituras. Mateus 22, no versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras. A Bíblia vai falar, igreja, em João 14, quando Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele começa ali, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, aí vem Filipe, com toda a ingenuidade dele, fala: Jesus, mas quem é o Pai? E Jesus, provavelmente, eu imagino, deve ter ficado fulo da vida com ele. Falou: seu cabeçudo, você anda comigo, você me conhece, você anda comigo, você come comigo, você dorme nos mesmos lugares que a gente vai, você tem as mesmas missões que eu tenho, eu ensino vocês, você anda comigo, porque você tem que perguntar quem é o Pai. Ora, se você me vê, você vê o Pai. Então, Filipe andava com ele, mas não conhecia. Veja que interessante, às vezes a gente pode estar dentro da igreja, mas não há conhecimento, porque é muito superficial a igreja. A Bíblia fala: os dois filhos de Eli eram sacerdotes também. Eles tinham toda essa necessidade de conhecer e praticar o que o Senhor havia ensinado, mas eles estavam nem aí. O capítulo 2, ele vai começar a falar de tudo o que eles faziam, e são coisas cruéis. A Bíblia diz que de ano em ano, quando ia acontecer o sacrifício lá em Siló, e os seus sacerdotes ali, os auxiliares dos sacerdotes dos filhos de Eli, eles iam com um garfo de 3 pontas, e quando estavam ali preparando a comida, eles enfiavam o garfo naquelas 3 pontas, e tudo que tirasse ali era do sacerdote. Eles ameaçavam as pessoas: vocês vão me dar essa parte aqui, e se você não quiser me dar, eu vou tomar a força. A Bíblia diz que eles pegavam as mulheres que estavam na porta da entrada do templo e tinham as mais variadas, enfim. Então a Bíblia fala que eles faziam atrocidades naquela igreja, naquele tempo, naquele momento, sendo filhos da principal liderança espiritual deles. Escolhas que eles tinham. Porque quando a gente não conhece, a gente faz coisas muito mais pela carne do que pelo Espírito. Porque a gente está muito mais suscetível a atender os nossos desejos carnais. E eles eram assim, eles conheciam, mas eles achavam que de repente eles tinham que renunciar a muitas coisas para viver o chamado deles. Então, viver no mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece, que são mais atrativas, mais fáceis para a gente conseguir, e que vão trazer mais prazer à nossa própria carne. E a Bíblia vai falar muito sobre isso daí. E o assunto do que eles faziam chega até ele. E ele vai falar: meus filhos, por que vocês fazem isso? Olha o que a vizinhança está falando aí, né? Vocês estão metendo louco aí, mas não foi assim que eu ensinei para vocês. Por que vocês não sossegam o facho? Vivam o que tem que ser vivido por vocês. Afinal de contas, vocês têm um chamado. Eu ensinei vocês enquanto criança, mas vocês estão aí metendo louco. Pega mal para mim. Escolhas. E Deus, igreja, quando a gente vai tendo essa recorrência de escolhas erradas,
A gente vai tendo e a gente vai vivendo, dando privilégio para os desejos da nossa carne. Quando a gente vai vivendo, Deus vem e avisa: ó, meu querido, você está fazendo isso, tudo bem, mas vai chegar o momento em que o negócio vai feder para o teu lado. É a mesma coisa, veja como Deus não tira aquilo que Ele te dá de uma vez. Vocês já ouviram falar, Juízes 14, daquele Nazireu também, Sansão, um homem que tinha uma força descomunal. A Bíblia vai dizer que ele, um dia, lá em Juízes 14, ele está passando, vem um leão, ataca ele, ele arranca o leão no meio. E a Bíblia diz que, já na sequência dos versículos, vai falar que dias depois, Sansão vai passar ali e ver aquele leão morto, só que dentro daquele leão tem favos de mel, tem abelhas, e fizeram ali uma favo, uma colmeia. E a palavra diz que Sansão vai lá e enfia o mãozão lá para pegar aquele mel, e ele toca naquele animal morto, coisa que ele não podia fazer. Veja, igreja, veja que interessante. Não toque, igreja, não toque naquilo que já morreu na tua vida. Não traga a memória, não dê brechas para aquilo que já se foi na tua vida. Aquilo que já se foi. O teu passado só serve para te mostrar de onde que você saiu, igreja. E ele vai lá e faz isso. Mas mesmo assim, Deus continua dando ele a força que ele tinha. Mas aí a história a gente conhece. Ele vai dando brecha até que o inimigo descobre a fraqueza dele, e aí as consequências a gente sabe. Mas Deus avisa, igreja. Deus avisa quando a gente está pendendo para um lugar que não vai ter mais volta. E isso vai acontecer no capítulo 2, lá no versículo 27. Vai dizer que veio um homem para falar com ele. Um outro profeta, a Bíblia não cita o nome dele, mas esse cara vem e fala com ele e joga real a ele: você e a tua família vai pagar, e vai pagar caro por essas escolhas que vocês estão tendo. Todos eles vão morrer, todos. Os seus filhos vão morrer, toda a tua descendência vai morrer. Ninguém dos que vierem da tua descendência, ninguém vai ter longevidade. Todos vão morrer jovens, todos. E ele vai falando, e você vai ver teus filhos morrer, você vai morrer. E ele vai jogando a real. E Deus avisou. E nesse meio tempo, você tem Samuel ali crescendo. Imagina só, escolha. Samuel estava crescendo com Eli. E provavelmente ele tinha relações ali de proximidade com os filhos dele, o Finéias e o Ófilo. Ele tinha proximidade, mas ele não decidiu, ele não escolheu fazer aquilo que eles faziam. Mesmo naquele ambiente ali de putrefação, ele escolheu ser uma pessoa limpa. E ele vai crescendo naquele meio ali, crescendo. E aí, lá no capítulo 3, é aquela famosa passagem ali, né? Que Samuel, ele não conhece ainda Deus, ele não tinha ouvido Deus falar, e aí eles estão ali, e Eli já está velho, e de repente ele ouve uma voz: Samuel, e ele vai até Eli e fala: ô Eli, você me chamou? Eu falo: não fui eu. Ele volta a deitar, porque Samuel, ô Eli, você me chamou? Não fui eu, cara, eu estou aqui cochilando, não fui eu. E aí mais uma vez, terceira vez: Samuel. Aí ele fala para ele: cara, se te chamar outra vez, é Deus que está te chamando. Fala que o teu servo ouve. E vai acontecer isso na terceira vez: Samuel. E ele vai dizer: fala que o teu servo ouve. E aí ele começa a falar as mesmas coisas que aquele profeta havia dito a ele. Deus fala para Samuel: eu vou matar todo mundo, eu vou apavorar legal aqui. Então agora já é tarde, não adianta nem querer tentar reverter o que vocês fazem, porque a decisão já está tomada e vai todo mundo para fita.
E aí, Eli, no outro dia, pressiona Samuel: Samuel, você vai me contar o que Deus falou com você, e não me esconda, porque senão você vai morrer diante de Deus. Aí Samuel fala: é assim, 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 e isso outro. E aí acontece que entra um povo em cena, os filisteus. E aí o negócio começa a ter uma proporção maior, porque envolve guerras. O que vai acontecer, igreja? Esse povo, dos filhos de Eli, que comandavam o exército ali, o Finéias e o Ofni, eles vão lutar contra o exército filisteu. E nessa luta, o exército filisteu, ele vai conseguir matar pelo menos 4.000 israelitas. E aí todo mundo fica apavorado, mas eles lembram, Finéias e Ofni e o exército lembrou: mas a gente tem algo que pode mudar a nossa sorte. A gente tem a Arca de Deus, é a Arca da Aliança. O que você acha da gente ir lá pegar a Arca da Aliança? Trazemos a Arca da Aliança aqui, vai servir do nosso amuleto, e esse amuleto vai nos ajudar contra a nossa luta com os filisteus. E aí eles vão trazer a Arca da Aliança. Mas assim, igreja, lembro uma vez que eu estava num barbeiro, igreja, e um barbeiro reconhecidíssimo na cidade, ele cantou, mas enfim, e estávamos discutindo ali acerca de Deus, papai, e de repente entramos numa conversa sobre amuletos que a gente usa eventualmente. Ele estava com um crucifixo maior que o peito dele, e eu fui falando que aquilo ali era um amuleto, e enfim, e ele ficou um clima bem embaçado, ruim, porque de repente eu fui muito firme, de repente, no que eu disse, que a gente sabe que as crenças são crenças, a gente não consegue mudar o entendimento de uma pessoa assim, falando o dedo, né? E eu lembro que foi um momento assim, meio desconfortável. Mas os amuletos a gente sempre teve na nossa vida. Pelo menos quem veio do mundo e se converteu depois. Lembro-me quando era menino, e talvez essa seja a realidade de mais pessoas aqui. Lembro que quando eu era menino, eu tinha, talvez algum seja do tempo daquela carteira, uma carteira de um véu, uma carteira que você colocava no bolso, você fazia uma força tremenda para abrir ela, tinha um véu desse tamanho. Eu lembro que quando eu estudava à noite, era meio que moda você andar com uma carteira no bolso aqui de trás da calça e que desse volume, né? Então alguém pensava, mas é dinheiro. Mas aí, quando você, pelo menos para mim era assim, eu abria aquela carteira, o que mais tinha era Santo Expedito, Santo Antônio, né? Aquele tufo de santo ali, né? Naquele pensamento de que aquilo ali iria me proteger de alguma coisa. Amuletos, eu tenho algo, eu deposito. Tem gente aqui que tem Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, que está 2 centímetros de pó em cima ali, como se tivesse aquele pensamento: a Bíblia está ali, a boca de Deus, né? A boca de Deus está aberta na minha casa. É algo qualquer, vai ser um livro jogado ali em cima, né? Se você guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, aqui, né? E aí você faz um amuleto. Deixei lá aquele amuleto, e eles fizeram isso. Vamos levar a Arca da Aliança lá, que daí vão me meter o louco, não tem para ninguém. Eles levaram o amuleto, mas não tinham a presença de Deus. E aí eles vão para a guerra, e o resultado da guerra, mais 40.000 israelenses vão ser mortos. E o que vai acontecer? Eles vão reter a Arca da Aliança, eles vão pegar a Arca da Aliança. E quem que vai morrer? Os filhos de Eli vão morrer nessa guerra. E o que acontece, igreja? Um cara sai correndo lá da região da guerra e chega para Eli e conta para ele o que tinha acontecido a ele. Fedeu, cara. A gente foi pro pau lá, fomos para a guerra, morreu geral, e tem uma notícia para te falar: teus filhos
foram para a fita. E a Bíblia diz que Eli, 98 anos ele tinha. 98 anos, ele estava sentado numa cadeira. A Bíblia diz que ele era gordo, grandão. E quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele vira para trás da cadeira e tem tipo um degrau na porta. Ele cai com a cabeça ali, quebra o pescoço e vai para a fita. E aí a notícia começa a se espalhar. E aí chega na nora de Eli. Ela está na iminência de ganhar o seu filho. E aí ela fala: pô, o meu sogro morreu, o meu marido morreu, né? A arca da aliança a gente perdeu. E aí quando o menino está em grito, a Bíblia diz que ela está em grito, 1 Samuel 4, 21, ela está gritando. Na hora que ia morrendo, ela estava morrendo já. Na hora que estava morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino de Icabod, ou Icabod, como está na minha Bíblia, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isso porque a arca da aliança fora tomada, e por causa de seu sogro, e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Deus, a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. As consequências chegaram, igreja. As consequências de repetidas escolhas ruins. Ela chegou. Ao passo dessa menina, dessa nora, dessa mulher falar e dar o nome de um filho com tamanha simbologia: foi-se a glória de Israel, pelas escolhas, igreja. E a Bíblia vai continuar a falar, mas da mesma forma que a gente tem as escolhas ruins, a gente pode ter as escolhas boas. A Bíblia vai continuar a falar no capítulo 5, no capítulo 5, no capítulo 6, quando os filisteus levam a arca da aliança para eles, e eles levam a arca da aliança numa cidade, e lá eles colocam ao lado do Deus deles, o Deus Dragão. E a Bíblia diz que no outro dia, quando eles vão lá para aquele local que estava a estátua está caindo no chão. E eles, deve ter acontecido alguma coisa, fabriquei de novo. Tá? No outro dia, a estátua estava caída no chão, sem a cabeça e sem os braços. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aí a Bíblia vai falando que eles tiram daquela cidade e colocam na outra, tiram daquela cidade e colocam na outra, porque onde eles colocavam a arca da aliança, as consequências começavam a vir para aqueles povos incrédulos que adoravam outros deuses. A Bíblia diz que eles vão tendo úlceras no corpo. Úlceras no corpo, vão tendo infestações de ratos, e os ratos vão destruindo a produção de cereais deles, a colheita deles. E eles vão mudando de cidade, até que chega alguém e fala: cara, eu acho que a gente vai ter que se desfazer dessa arca da aliança. Esse negócio é muito poderoso, essa presença desse Deus dele, Israel, aí para nós não dá certo, não está dando certo. A gente vai ter que se desfazer disso. E aí chamam sábios, adivinhadores, e o que vocês sugerem fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer um sacrifício de culpa, vamos fazer imagens de ouro com úlceras e pelo menos 5 ratos, representando os líderes dos filisteus, e vamos colocar em vacas que ainda nunca puxaram uma carroça, e vamos mandar lá colocar a arca da aliança em cima. Colocamos um cofre junto com todas esse ouro que a gente fez, com úlceras na forma de ratos, e enfim, colocamos isso e deixamos o gado ir. Se o gado for para a região de Bet-Semes, que era a terra de Eli lá, se o gado for para lá sozinho, é porque é coisa de Deus de Israel. Se o gado for para outro lado, o que aconteceu conosco aí é a coisa do acaso. E quando eles largam o gado com a carroça, esse gado e a carroça vão lá em direção a Bet-Semes. E lá aquele povo vai entender que a arca da aliança está vindo. Eles pegam a arca da aliança, eles colocam em cima de umas pedras, pegam aquele gado, fazem um sacrifício a Deus, e aí novamente a arca da aliança está com eles. Eles levam essa arca da aliança para outra cidade, e aí
Mesmo assim, eles com a Arca da Aliança, os problemas continuam a acontecer. Eles vão acontecendo. E aí entra Samuel. Agora Samuel, um homem que tinha uma experiência com Deus. E lá no capítulo 7, ele vem falar sobre as escolhas. Ele vai falar agora, se a gente quer que a nossa sorte mude, a gente vai ter que tomar as nossas escolhas de uma forma diferente. E aí ele começa a falar, lá no capítulo 7, várias situações que ele vai falar, a partir do versículo 3. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. A Arca da Aliança estava lá, e ainda tinha pessoas que adoravam outros deuses. Às vezes a gente tem deuses na nossa vida também, igreja. Às vezes a gente tem as nossas prioridades que a gente vai ter como Deus. Sabe que a Bíblia vai falar aqui, queridos, que Eli, Deus fala para Eli que ele amava mais os filhos dele do que o próprio Deus. A palavra diz isso aqui. Se vocês forem ler, vai estar escrito isso aqui. Ele amava mais os filhos dele do que o próprio Deus. São os ídolos que a gente vai tendo. E esses ídolos que a gente tem, que a gente forma ao longo da nossa vida, às vezes nos impede da gente ter um caminho sólido com Deus, um caminho mais concreto, mais fiel com Deus, porque a gente vai dando prioridades para as outras coisas. É lógico que o trabalho faz parte da nossa vida, e o trabalho, de certa forma, ele veio antes até de uma congregação, mas eventualmente a gente faz desse nosso trabalho uma justificativa para a gente não ter uma frequência, e é assim que é, né? E aí ele vai falando sobre isso, tira os seus santos, os seus amuletos, joga fora, e vamos fazer jejum, e aí ele vai continuando a trazer essa lista aí. E aí olha o que vai acontecer, igreja. A partir dessas novas decisões, dessas novas escolhas que o povo vai tomar. A Bíblia vai falar que quando eles vão em direção a Mispa, e eles levam a Arca da Aliança para esse local, os filisteus ouvem falar sobre isso. Eles estão mais perto de nós agora. Vamos nos organizar e vamos fazer um ataque surpresa para eles. E a Bíblia diz que eles vão atacar. Os filisteus vão atacar. E aí Samuel vai pegar uma ovelhazinha pequena ali, vai sacrificar a Deus e vai pedir ajuda a Deus. Quando os filisteus estão vindo a atacar, a Bíblia diz que começou a fazer trovejar, né? As trovoadas começaram a ocorrer no céu, né? De uma forma assustadora e confundindo aqueles filisteus. De forma sobrenatural, aquele barulho confundiu os filisteus. E quando chega o momento do combate, todos eles serão mortos, esses filisteus serão mortos. E aí que a gente chega lá no versículo 12. Lá no versículo 12 que vai falar aqui. E tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Tudo isso que eu falei, igreja, tudo, do início ao fim do que eu falei, é baseado em conhecimento, é baseado em decisões, é baseado em escolhas. Tudo isso vai definir a tua vida, do que você é, do que você faz, do que você tem. Tudo isso vai influenciar não só você, mas os que estão à sua volta. Tudo isso, as escolhas, o que você tem escolhido para fazer no teu dia a dia. O que você tem escolhido a fazer? Porque uma coisa é a gente viver em coletividade, com pessoas perto. Aí a gente pode vender uma imagem tranquilamente. De repente vocês olham para mim aqui e pensam: isso, um cara correto, um cara certo, um cara que estuda e tal. De fato faço isso. Mas eu também posso ter aqui falhas, defeitos que vocês não veem, que eu escondo de repente até da minha própria casa.
E de repente tem pessoas assim, nessa mesma condição, que vendem uma imagem, que mostram uma imagem, mas carregam as chagas aqui dentro, né? Como a gente pregou terça-feira na igreja lá, né? As lepras que eu carrego aqui dentro. Então tudo é escolha, gente. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Você conhece a Deus? Fica a pergunta. Você conhece a Deus? Ora, se você conhece a Deus, então você vai ter decisões que vão te levar a um resultado. E a escolha que você vai fazer com base nas opções que você terá, essas serão o resultado. E o resultado te trará uma consequência, boa ou ruim. Boa ou ruim. Em nome do Senhor Jesus, igreja, que você possa reter essa palavra com vocês, igreja. Sempre eu faço esse apelo, né? Sempre eu faço esse apelo, porque eu sei que na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente quer mais sair da igreja. Pô, é 9h15. Em já tem gente se coçando, né? 9h15. Tipo, quer vazar. E o que foi dito aqui, esquece da porta para fora. Mas eu faço um apelo para vocês, igreja. Retenham isso. Nós temos, para quem está no grupo lá, nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Tem o linkzinho das mensagens. Aqui tem gente que nem ouviu o que é pregado. Tem gente que nem inscrito é no canal. Porque, vou ouvir essa palavra, vou ouvir a palavra. Pô, vou gastar 40 minutos ouvindo isso daí. Perfeito. Vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer. Tem pessoas aqui que fazem isso, gente. Tem pessoas que nem veem mensagens que são mandadas no grupo. Fazem isso. E são membros da igreja. E fazem isso. Ora, pois, o que será? Então, assim, retenham isso. Retenham. Encaminhem essa mensagem. Não porque sou eu que estou falando, mas tem todos que aqui vêm e gastam tempo para organizar o raciocínio e trazer aqui. Sejam esses semeadores. Mostrem. Idem. A internet está aí para nos ajudar também. Divulgar o que é dito aqui nesse ministério. É dessa forma que a gente vai alcançar mais pessoas. É dessa forma que mais ovelhas virão para o nosso aprisco. É dessa forma, gente. Aplauda o Senhor Jesus.